Muitas pessoas sabem que eu gosto muito de futebol. Sou torcedor do Santos. Lembro que no ano de 2003, a equipe do Corinthians iria enfrentar a equipe do River Plate numa quarta-feira à noite. Até aquela data, o Corinthians ainda não tinha sido campeão desse torneio. Queria muito ser campeão, então havia uma expectativa e, obviamente, aqueles que torciam para os outros times estavam torcendo contra o Corinthians, e eu era um deles. Coincidentemente, naquela época, eu tinha uma camisa da equipe adversária, do River Plate. Na quarta tarde, eu tinha computação e não pensei duas vezes. Vesti a camisa do River Plate e fui para a computação. No caminho, alguns torcedores corintianos me xingaram. Na volta, já perto de casa, indo pelo único caminho possível, eu me deparei de longe com 3 rapazes com a uniforme da torcida organizada do Corinthians. Naquele momento eu pensei que eu tinha que ficar quieto e ignorar qualquer coisa que fosse dita para mim, e foi o que eu fiz. Eles começaram a me chamar, me xingar, pedir para eu olhar para eles, e eu olhando para baixo, fingi que não era comigo, e mesmo naquela tensão, nada de mal me aconteceu. Horas depois eu descobri que daquele local saíram vários ônibus de torcedores do Corinthians que moravam naquela região, torcedores organizados que iriam para o jogo, ou seja, aqueles 3 rapazes eram os primeiros a chegar. Que bom que eu só encontrei esses 3, porque se eu chegasse um pouco depois, talvez eu teria mais problemas. Fato é que no futebol existem muitas provocações, brincadeiras, sadias e outras que às vezes extrapolam, mas algo que com certeza eu não estava procurando quando eu vesti aquela camisa era paz, porque se eu quisesse ter paz naquele dia, o ideal era não ter usado aquela camisa. Quando olhamos para o Brasil de hoje, nós podemos dizer que é praticamente uma partida de futebol. Existem 2 times que estão degladiando por suas opiniões, por suas vontades, e não há paz. Não há paz. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível. Bem, a paz, como eu disse, parece que está longe de reinar em nossa época, em nosso Brasil. Há aproximadamente 20 anos, muito se dizia que a igreja evangélica num todo não participava de política. Muitos diziam que a religião e a política não se misturavam, e isso fez com que a igreja ela perdesse um espaço que era importante dentro do cenário político. A partir aproximadamente, especificamente das eleições de 2010, também com o crescimento das mídias sociais, o número de cristãos participando ativamente da política, com as suas opiniões, defendendo candidatos, começou a se tornar cada vez maior. Isso em si não é ruim, porque nós temos esse direito, nós temos essa liberdade de escolher e de expressar as nossas opiniões. Isso é muito válido, graças a Deus pela liberdade que nós temos. Mas percebam, irmãos, que os papéis estão se invertendo. Muitas pessoas têm perdido a paz com vários colegas, vários amigos, vários familiares para defender uma pessoa que não o conhece, para defender pessoas que não são tementes a Deus, para defender opiniões que podem ter a sua validade, podem ter a sua razão, mas que fazem com que aquele relacionamento seja quebrado, seja manchado. Bom, a palavra de Deus fala que a gente tem que procurar fazer a paz, ter a paz com todos, fazer o possível para viver em paz com todos. Como podemos fazer isso?
Será que devemos parar de expressar as nossas opiniões? Será que devemos parar de opinar sobre o que a gente pensa sobre política? Não, creio que não. Mas observem, irmãos, que dentro desse cenário tão caótico, tão dividido, das pessoas brigando, surge o quê? Uma pandemia. Bem, muitos pensariam, ok, agora que a humanidade está enfrentando algo que não acontecia há muitos anos, as pessoas vão se unir, as pessoas vão se engajar em busca do mesmo objetivo, em busca do mesmo propósito. As pessoas serão mais solidárias, as pessoas cuidarão mais umas das outras, as pessoas vão priorizar o amor, a paz. Bem, obviamente isso não aconteceu. E a discussão sobre a maneira como agir em relação à epidemia tem gerado mais e mais discussões políticas. Será que vale a pena vencer um argumento e perder a paz com uma pessoa? Será que vale a pena escrever algo, fazer um texto bonito, como diz muitas pessoas, lacrar, humilhar e perder a paz com aquela pessoa? Acho que a Bíblia é muito clara na resposta. Se eu tenho que fazer todo o possível para ter paz com todas as pessoas, com todos, aqui fala, faça todo o possível para viver em paz com todos. Não é paz com aquelas pessoas que pensam igual a mim, as pessoas que têm a mesma fé que eu, mas viver em paz com todos. Então, se eu tenho que fazer o possível para ter paz com todos, como é que será que eu tenho que reagir com uma pessoa que pensa diferente de mim? Bom, talvez uma sugestão é você já saber que alguns assuntos não podem ser conversados. Talvez alguns tópicos não possam ser debatidos entre vocês, porque isso vai gerar briga. E se vai gerar briga, não vai ter paz. E se eu tenho que procurar ter a paz com aquela pessoa, então eu vou fazer todo o possível. Não vamos discutir sobre esse assunto. Mas com a época das mídias sociais, isso tem se tornado muito difícil. Algumas pessoas simplesmente chegam em nós e já começam a puxar o assunto e falar coisas que nós não pensamos, que nós não concordamos, coisas que a gente discorda grandemente, seja para um lado ou para o outro. Ou com as mídias sociais, muitos escrevem e simplesmente numa entrada de Facebook, Instagram ou Twitter, você vai lá e vê que a opinião daquela pessoa é totalmente diferente da sua, que os argumentos que aquela pessoa está usando são totalmente diferentes do que você pensa, para você são totalmente sem razão, sem base, e você está ali pronto para dar uma resposta. A resposta está ali na ponta da língua, se ela for pessoalmente, está na ponta dos dedos, se ela for virtualmente. Talvez seja melhor, talvez não. O melhor é você não dar essa resposta. Porque se você sabe que essa resposta pode até gerar uma vitória no seu argumento e você perder a paz com aquela pessoa, você não estará fazendo o possível para ter paz com ela. Então, para fazer o possível para ter paz com elas, talvez você vai ter que engolir seco, ouvir aquela pessoa falar coisas que você não concorda, ler e passar batido. De novo, não sou contra você expressar a sua opinião, o seu argumento, mas se isso vai fazer com que você perca a paz com as pessoas, se você sabe que o seu nível de relacionamento com aquela pessoa não é tão profundo que a discussão vai sobressair a paz, ou então o nível de relacionamento com a pessoa é profundo, mas o debate, a discussão será tão acalorada, será tão funda, tão séria, que ela vai sobressair o relacionamento com aquela pessoa, a Bíblia é muito clara. Se você fizer isso, você não está fazendo o possível para ter paz com aquela pessoa. E você está desobedecendo a palavra de Deus. E você está priorizando a sua visão, a sua opinião política, orgulho, ou até em nome da justiça, seja ela qual for. Mas a paz de Deus, a paz pedida pelo Senhor, para você e para mim, ela está sendo deixada de lado. Eu vou retribuir muitas vezes o mal com o mal, como diz o versículo 7, que não é para fazer isso, então a pessoa vai me responder grossamente, eu vou responder também ela de maneira grossa, e eu não vou procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu vou perder a razão, eu vou perder amigos, eu vou perder até familiares. Irmãos,
Busquem a paz. Busquemos a paz. Vamos orar para Deus nos dar sabedoria. A época agora, muitas pessoas estão isoladas, elas são muito mais até ativas em redes sociais, fazendo com que muitas vezes suas opiniões, seus pensamentos sejam colocados para fora e relacionamentos sejam quebrados. Tenha sabedoria. Em tempos de falta de paz, aqueles que conhecem o Deus da paz que tem que fazer a diferença. Busque a paz. Procure a paz para com todos. Em nome de Jesus. Amém.